A gente tem sempre que pensar em 3 fases, tanto quando a gente sobe na meia ponta quanto na ponta. A primeira fase é a questão de subir mesmo, né? Uma coisa é eu subir na ponta. Outra coisa é eu me manter em cima da ponta em equilíbrio. Outra coisa é eu descer da ponta de forma macia. E subir na ponta, por isso que eu falo, gente, fazer ponta em casa, sem orientação, sem um professor junto, parará, é muito complicado, porque para subir, a gente vai sempre usar ali uma barra no começo, né? Ou um apoio de janela, sei lá, alguma coisa. E aí a gente vai usar força para subir. O ideal é que eu faça força com o quê? Com as pernas, com os pés. Sim, isso é o ideal. O que acontece é que muitas vezes nessa ânsia de subir nas pontas, a gente ainda não tem tanta força na perna e nos pés, e a gente começa a usar a força do braço. Eu estou exagerando aqui para vocês verem, mas um pouquinho que eu coloco força no braço, ó, eu coloquei força no braço agora, alivia para minha ponta. E aí a gente começa a fazer isso numa intenção de aliviar o subir na ponta. Só que na hora que eu vou subir no centro, eu não tenho de onde tirar a força do braço. Concorda? Tem que ser nas pernas. Então, é importantíssimo a gente subir de maneira certa desde o começo, sem fazer força em lugares errados. O primeiro lugar errado que a gente faz força quando a gente sobe é a questão de usar outras partes do corpo que não são as pernas e pés para subir, que é usar os braços ou usar o tronco para frente para ajudar a subir. Sim, isso não é legal, porque você vicia fazer isso. E aí, na hora que você vai para o centro, você repete isso. Essa é a primeira fase, a subida. Segunda fase, que é se manter lá em cima. Para eu me manter lá em cima na ponta, eu preciso estar com muita consciência do meu alinhamento, né? Se eu subo nas pontas, soltando o meu bumbum, automaticamente o meu tronco tem que vir para frente para eu me manter, certo? Porque é uma gangorra, ok? E aí eu subo nas pontas assim. Volta lá. E aí eu subo nas pontas assim. E aí eu perco toda a dinâmica da postura ideal, que é o nosso xixi, o nosso quadril lá encaixadinho para frente. Então, quando a gente entra nessa segunda fase de se manter em cima das pontas, eu preciso tomar muito cuidado com joelhos puxando lá a patela para cima, tornozelo empurrando o colo do pé para fora, o xixi indo para frente, certo? Costas crescendo, ombro para baixo. É exatamente as forças que eu utilizo quando eu fico na meia ponta. Quando a gente faz meia ponta, tem que ser exatamente essa força. Por isso que eu falo, para a gente se preparar para as pontas, esse preparo tem que ser na meia ponta. Tem que acontecer na meia ponta, porque lá eu tenho mais estabilidade para treinar tudo isso. Treinar, puxar a patela para cima, treinar, encaixar o quadril, sim? Então, essa é a nossa segunda fase. E a terceira fase vem a descida. E aí a descida é o caos. Por quê? A gente faz assim na aula de balé, né? A gente tá lá e vou subir por relevé, ok? Fiz lá meu plié e subi. Aí fui lá, tentei ficar, consegui ficar um pouquinho e aí desci. Quando eu desço assim, eu não estou trabalhando a minha descida. Eu estou simplesmente descendo. Sendo que a nossa descida tem que ser sustentada. Então, eu preciso, primeiro, o meu tornozelo continua esticado enquanto os meus dedos cedem. E aí, eu chego numa meia ponta alta, para depois o meu calcanhar encostar no chão. Se você desce da ponta de uma vez, calcanhar, nem sente os dedos gritarem lá dentro da ponta, socorro, é porque você está descendo errado. Qual é o problema de descer errado? O problema é que na hora que eu tô lá no centro da minha aula, ou dançando, né? E aí eu faço um pique arabesque, eu vou e faço isso aqui, ó. Por quê? Eu não tenho a força para sustentar essa descida. Aí eu vou lá, fico um pouquinho no balance e depois eu desço aqui bruscamente. Aí acabou a bailarina ali. Sim? Não. Tenho que ir lá, alcançar o meu balance e descer macio. Tem que passar pela meia ponta para a gente descer. Para eu conseguir fazer isso no centro, eu tenho que fazer isso na barra. Sim, nos exercícios de barra.